Bem-vindos a mais um episódio de Beamerverse, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, Super sério. Cara, a gente tá falando de um assunto sério, super sério. né? Mas, bom, É sério é mesmo. sério mesmo. Sem zoeira. A gente não consegue não parar de rir, né? Não. Depois. Aham. Mas a gente vai falar sobre um caso aí muito antigo, um caso, assim, muito batido pelo Brasil inteiro, Famosíssimo. famosíssimo, né? Que é o caso aí do ET Varginha, Isso, ET de Varginha. né? Que é um caso, assim, que deu o que falar, né? Até hoje dá o que falar. Sim. É um caso que gera muita curiosidade, porque são tantos relatos, são tantas, assim, comprovações, né, que não tem como a gente não ficar curioso, Isso. né? E essa ideia da gente fazer esse vídeo veio de um podcast que eu acho importante mencionar, que se chama Acredite Se Quiser, que é um podcast que tá lá no Spotify. Eu comecei a escutar umas semanas atrás, fiquei viciadíssima. E esse caso, ele lá no podcast foi dividido em dois Dos passos. episódios, em duas partes. E quem tá contando é simplesmente o ufólogo que trabalhou lá diretamente. Então essas informações, embora seja um caso muito antigo, são informações novas que Isso, só ele sabe, que ele tá trazendo. Então, mesmo um caso tão antigo, ele ainda tem umas reviravoltas aí. exatamente, né? Vamos lá então, né? Vamos pelos fatos básicos, assim, né? Vamos, o que todo mundo, ou quase todo mundo já Já sabe, sabe. né? Então, esse caso de Varginha aconteceu em 96, né? Em Minas Gerais, na cidade de Varginha, que foi onde três meninas, três jovens, a Liliane, Valquíria e Kátia, elas disseram ter visto algo muito louco ali, que assustou elas pra caramba. Elas viram uma criatura estranha que estava agachada em um terreno baldio. Eu me lembro que, segundo as descrições, na cabeça delas, elas viram o diabo. Tava de noite, uma pergunta que eu tava tentando Putz, me perguntar, né? Porque foi talvez fim de tarde, início da fim de noite. tarde. Não, né? Porque era 10 da manhã, eu acho. Será que era de manhã? Não, Eu acho que era de puta, manhã. não sei. Mas, né? Mas elas descreveram um ser ali de mais ou menos 1,60 m, né? Marrom. Ele era todo marrom, né? Ele tinha grandes olhos vermelhos, né? E ele tinha uma cabeça desproporcional e veias salientes, né? Na cabeça, assim. Exatamente. Que elas descreveram até meio que parecia uns chifres, Isso. né? Então, assim, elas ficaram em choque, é claro, né? E aí, assim, já correram logo dali, né? Isso. E essa criatura, ela não foi a única. Porque nesse mesmo dia, de manhã, olha aí, por volta das 10 da manhã, uma outra criatura já teria sido capturada pelos bombeiros, né? E entregue aos militares da Escola de Sargentos das Armas, que se chama ESA. Exatamente, né? E essa criatura foi levada ali para Três Corações, que era uma cidade vizinha, né? E essa criatura que as meninas viram, ela foi capturada pelo Marco Elixerese, né? Da inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais, Isso. né? Que estava viva ainda quando foi capturada. Exatamente. Aí essa criatura, então, foi levada inicialmente ao Hospital Regional de Varginha, né? Só que eles não sabiam muito bem o que fazer, não quiseram ficar com a criatura. Então ela foi transferida pro hospital. Droga. Hospital. 3 horas depois. Essa criatura inicialmente foi levada pro Hospital Regional de Varginha. Só que eles não sabiam muito bem o que fazer com ela lá, né? Então depois ela foi transferida pro hospital. 3 horas depois. Essa criatura, ela foi primeiro levada pro Hospital Regional de Varginha, mas eles não sabiam muito bem o que fazer com ela lá. Então ela foi transferida pro Hospital Humanitas e ela acabou falecendo lá depois, né? Ela foi transportada para lá pelos militares, mas acabou não resistindo e faleceu. Exatamente. E aí vem outra parte estranha, né? Porque no dia 21 de abril, meses depois, né? Uma senhora teria visto uma terceira criatura no zoológico de Varginha, né? Ela era parecida com as outras, só que ela tinha um capacete dourado na cabeça. E era um capacete que era estranho, porque não é aquele capacete comum que é mais grosso, né? É um capacete que era meio fino na cabeça dele, né? Isso. E essa criatura ficou olhando para ela por 5 minutos.
E a uns 7 metros só de distância, tava perto. Exatamente, né? E aí ela ficou em choque ali, né? Ela não sabia. Eu acho que ela ficou em choque, ela ficou paralisada, que ela provavelmente não conseguia nem, não sabia nem o que fazer, né? Levanta, o que que eu faço? Isso. Né? O mais estranho é que logo depois dessa aparição no zoológico, 5 animais de lá acabaram morrendo misteriosamente. Chegaram a fazer exames, né, de necrópsia, mas não conseguiram encontrar os motivos reais pela morte desses animais. Exato. E não é só isso, porque o próprio Marcos Elixerez, que foi o militar que capturou a criatura viva, ele também faleceu pouco tempo depois por conta de uma infecção generalizada que foi inexplicável. Exatamente. E aí a gente tem outros casos aqui que a gente vai falar um pouquinho com vocês, que foram anteriores ao caso de Varginha, Isso. né? Porque antes mesmo do famoso avistamento ali pelas meninas, né? O casal Eurico e Oralina, que moravam ali numa fazenda a 10 quilômetros de Varginha, eles viram um objeto voador estranho sobrevoando ali pela casa deles. Isso. Né? Eles disseram que esse objeto ele parecia muito com um submarino, né? Só que voador. E ele estava emitindo uma fumaça branca na parte de trás, fazendo uns movimentos erráticos e tinha umas partes metálicas soltas. Então dava a impressão de que ele estava quebrado, né? E curiosamente ele não fazia nenhum barulho. E esse avistamento durou cerca de 40 minutos, o que é extremamente longo, né? Muito longo. Para uma nave, né? Para qualquer tipo de nave, seja ela, sei lá, qualquer tipo de nave, não, né? Porque não era humana. Não era humano. Mas se você considerar uma aeronave humana feita, né, por nós, é muito difícil você ficar sobrevoando ali com defeito e partes metálicas soltas, Isso. né? E segundo os relatos aí, a Força Aérea Americana foi a primeira a identificar essas movimentações que estavam anormais aqui no nosso espaço aéreo, né, do brasileiro. E aí, os americanos teriam alertado a FAB, né, a Força Aérea Brasileira, e inclusive os americanos acertaram um dos objetos voadores, de acordo com eles, né? Isso. Que provavelmente foi esse objeto que o casal viu, né? Porque estava quebrado, né? esfumaçado aí, Isso. estava, né? Militares, então, brasileiros e americanos teriam atuado juntos nessa operação para recolher os destroços dessa nave, né? E tentar capturar as criaturas. E um dos locais mencionados, onde possivelmente as criaturas ou os destroços estavam, foi a florestinha no bairro Jardim Andere, que é onde foram encontrados os restos da nave. Isso aí. E ainda segundo testemunhas, essas criaturas já tinham deixado a nave antes da queda. Ou seja, quando elas viram que a nave provavelmente ia cair, elas já desceram para elas não serem atingidas pelo impacto, né, da queda da nave. O que explicaria os avistamentos em pontos diferentes da cidade. E aí agora a gente vai falar sobre um cara que é um cara assim que fez toda uma mega investigação sobre o caso, né? Que é o ufólogo Vittorio Pacatini, que ele foi um dos principais investigadores aí do caso, né? Ele entrevistou dezenas de pessoas, né, inclusive militares, e ele alega que ele foi convidado em 2012 ali para assistir um vídeo inédito de uma das criaturas, né? Nesse vídeo, segundo ele, apareciam 2 militares segurando a criatura pelos braços, tentando mantê-la de pé, né? Mas a criatura parecia muito fraca, né? Ela era bem pequena e magra, com a cabeça desproporcional e os olhos vermelhos, assim, gigantes, né? E sem pupila e nem íris. Não dava para ver para onde que ele estava olhando, porque não tinha nem pupila nem íris, né? Deve ter sido bem bizarro, né? Sim. Porque lá segurando e ele fraco e caindo e você não sabe para onde a criatura tá olhando, né? Uhum. E com isso, o Pacatini também disse que a criatura ela emitia um som muito peculiar, né? Um zumbido, parecido com um zumbido de inseto. Isso. Né? Então, assim, é extremamente curioso, né? É um vídeo que tá aí em mãos provavelmente somente militar, né? Isso. O próprio Pacatini, que é o investigador oficial, o ufólogo sério e tal, nem ele mesmo não pôde fazer uma cópia do vídeo. Exato. Nem ele tem o vídeo. Eu acredito que seja um vídeo que não esteja em formato digital. Rapaz, pra ficar difícil de espalhar, Pra né? ficar difícil de espalhar o vídeo. Provavelmente é um vídeo que é dos anos 90, pode estar em VHS, Isso. né? Então é para dificultar
né, a propagação desse vídeo, Uhum. né? Então ele deve ser um vídeo aí guardado às 7 chaves e Isso. ninguém vai ter acesso a isso. Todas essas informações aí adicionais, né, que a gente botou no nosso vídeo foram contadas pelo próprio Pacatini nesse podcast que eu falei. Uhum. E ele fala também que quando ele assistiu esse vídeo, disseram pra ele que ele não podia abrir o bico por 10 anos. 10 anos. E se passaram, né? Exatamente, de 2012 pra 2024, né? É, Aí ele esperou dar o limite certinho pra poder contar. exatamente. Agora ele pode falar, né? É claro que ele Sim. não divulgou o nome de ninguém. Não, até porque nem ele sabia quem que tava no próprio vídeo, porque de acordo com ele, como a criatura era pequenininha, Aham. então você não viu o rosto dos militares. É verdade, né? Mas aí, assim, é um caso que eu tenho quase certeza que a gente vai ver muito mais Mara. dele, né? A gente vai ver muito mais informações, né? E ano que vem aí, né, janeiro do ano que vem, ele vai fazer 30 anos desse caso. Vai Verdade. fazer 30 anos. Né? Olha o caso, ele tem quase 30 anos, ele tá com 29 anos esse ano, né? Então, olha o tanto de tempo que tem o caso e ainda tem informações sendo soltas Isso, aos pouquinhos, novas informações, né? isso. E a gente espera vir aqui ano que vem para vocês, né, e ter mais informações sobre o caso, Aham. né? Eu acho que vai ser bem legal a gente fazer um vídeo aí de 30 anos do caso, Atualizações, 30 anos depois. 30 anos depois, né? E É isso, é né? isso, né? Eu acredito muito. Tem gente que não acredita, e tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a acreditar, mas eu acredito muito. Principalmente agora, né, que o Pacatini, o próprio cara tá contando, né? Ele deu uma sumida, parece. Eu não conheço, assim, não conheço muito dele, né? Mas pelo que eu ouvi no podcast, ele ficou anos sumido, tipo, sei lá, uns 20 anos aí sumido. Que é pro pessoal parar de encher o saco dele mesmo. Ele quis desaparecer um pouco, Uhum. porque muita gente ficava em cima por conta do caso e tal. E agora que já baixou a poeira, né? 30 anos depois, Depois, né? ele retornou pra contar essas coisas pra gente. E ele já retorna com um dossiê, né? Exato. Olha o tanto de informação que eu tenho aqui, Isso. né? Mas é bem interessante. É. E só a título de curiosidade, nessa época, foi 96, né? É. Eu tava pra fazer 5 Sim. anos. Eu me lembro, Do caso. porque nessa época minha avó, minha tia e minha prima moravam em Varginha. E eu me lembro que quando vieram de férias, chegaram contando assim, Nossa. alucinadas, porque foi o grande evento da cidade, né? E elas vindo pra sua casa, né? Deve ter sido o evento, Exato. né? Porque, nossa, pelo amor de Deus, me conta tudo aí que vocês sabem. Eu lembro direitinho. Né? Então, exatamente. E assim, chocou o Brasil inteiro. Mas é um caso que dentro de Minas Gerais, assim, é infinito. As pessoas nunca param de falar sobre ele lá, né? Mesmo de pessoas que não moram ali na cidade de Varginha, né? É claro que muitas vezes acaba virando um pouquinho de piada, Vira chacota, né? Sempre tem quem não acredita, né? Sempre tem quem não acredita exatamente, né? Mas, gente, é muita comprovação. É muita comprovação para... E mais uma coisa pra se pensar. Tem Varginha, Três Corações, que é pertinho, Isso. e São Tomé das Letras, que é a cidade mais mística do Brasil, que também tá ali, ó, coladinho com Que é Varginha. bem alto lá, né? Nossa, pra mim não é coincidência que foi justamente nessa área, sabe? Ele tem alguma força energética ali, eu acho. A gente sentiu. A gente sentiu quando foi, Fica pro próximo vídeo. Fica para o próximo vídeo. Vamos contar da nossa viagem pra São Tomé. São Tomé, vamos contar, porque realmente, se você for lá e não sentir nada, Se você tá errado, você tá quebrado. não é que você tá errado, é porque você tem alguma coisa errada com você. Você não tem uma vibração muito forte, não. É verdade. Bom, e é isso, né? Fica aí um gostinho também de São Tomé no final. Sim. Esse é o vídeo que a gente tem pra vocês, que a gente fez com muito gosto, né? Porque é um caso que a gente gosta muito e a gente vai pesquisar mais a fundo, Sim. né? Até para assistir mais documentários sobre. E é isso, gente. Muito obrigado e valeu!